Alô, pessoal, tudo bem? Professor Alan, agora continuando com a nossa série de eletrônica, vou falar sobre o componente eletroeletrônico chamado diodo, que faz uma parte aí de semicondutores. Você que está tentando aí aprender um pouco aí sobre eletrônica, a hora é agora. Professor Alan vai passar aqui para vocês. Professor Alan está com a série de eletrônica. Para você que está aprendendo desde o início até o médio e avançado. Vamos lá? Diodo, né? Semicondutores. O diodo, nós falamos que é um retificador, é um componente eletrônico que conduz a corrente elétrica quando polarizado diretamente e não conduz essa corrente elétrica quando é polarizado reversamente. O diodo é construído para o aproveitamento da característica de retificação da junção P de positivo e N de negativo. Aqui no caso, o professor Alan demonstra para você vários diodos, uma ponte retificadora. Temos aqui a simbologia do nosso diodo e aspecto real do componente. Na nossa simbologia, você vai notar que temos a identificação que chamamos de anodo e catodo. Por exemplo, aqui seria o negativo, com a faixa de identificação no componente, que é essa daqui, ó. E aqui seria o positivo. Com mais detalhes sobre esse componente eletrônico, né, do nosso mundo da eletrônica, o diodo semicondutor é o componente eletrônico formado aí, então, pela junção P e N, né, que nós chamamos de cristais semicondutores. Alguns semicondutores que encontramos na natureza chamamos do material germânio ou silício. A queda de tensão do diodo de germânio é de aproximadamente 0,3 volts. Depois, o professor Alan vai estar passando uma parte de grandezas elétricas para vocês nessa série de eletrônica, como tensão elétrica, corrente elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. Enquanto o diodo de silício, temos uma queda de tensão de aproximadamente 0,7 volts. O nosso símbolo aqui do componente, que já é bom para você aí tá se orientando, nós temos uma parte chamada anodo e catodo. Professor, você pode ser mais, né, simples? Falamos que o anodo é a parte positiva e o catodo é a parte negativa. A identificação do componente, na realidade, você vai notar que a parte positiva é a parte aqui, ó, toda preta, e a parte negativa tem essa parte da faixa, né, meio cinza no componente. Demonstrando aqui o material de junção P e N, temos aqui o anodo e o catodo. O anodo seria o positivo e o catodo o negativo. Fazendo uma analogia do nosso comportamento do diodo, quando temos a polarização direta, ou seja, positivo no positivo e negativo no negativo, a corrente passa. Quando ele é polarizado inversamente, a corrente não passa. Com a junção de 4 diodos, temos uma ponte retificadora de onda completa. Aqui, ó, está os diodos com a nossa ponte retificadora na PCI. O que seria a PCI? É uma placa de circuito impresso. Então, temos aqui, ó, na nossa placa de circuito impresso,
os nossos diodos com a ponte retificadora, que passa de corrente alternada para corrente contínua. Ao lado, temos aqui a ponte retificadora no aspecto real e temos aqui também a simbologia e o componente. Esse seria o nosso diodo, tá vendo? No aspecto real. A nossa ponte retificadora e os outros diodos aqui com a sua identificação. Legal, né? Então, hoje você está aprendendo sobre esse componente eletrônico aí, né? Chamado diodo. Um detalhe específico que o professor Alan gosta de passar aqui no slide, pessoal. O professor Alan deu uma aumentada aí para você verificar as características do componente. Mas, na verdade, os componentes eletrônicos eles são pequenos, ok? Esses são componentes eletrônicos chamados de convencionais, só que nós temos componentes eletrônicos chamados de SMD, que são menores ainda. Esse é um tema para outra aula. Se você está gostando aí dos nossos componentes eletrônicos, da base de eletrônica, dessa série de eletrônica, continue aí assistindo a aula do professor Alan. Hoje estamos falando de diodo, ok? Além dos diodos, nós temos outro diodo chamado diodo Zener. O diodo Zener, ele já tem aí, ó, esse corpinho meio de vidro aí, tá vendo? E a sua simbologia é um pouquinho diferenciada, tá vendo aqui? O diodo Zener, ele é um tipo especial de diodo utilizado como regulador de tensão. Geralmente falamos que o diodo Zener mantém a tensão constante na carga. A sua capacidade de regulação de tensão elétrica é empregada, principalmente nas fontes de alimentação, visando a obtenção de uma tensão de saída fixa. O comportamento do diodo Zener depende, né, da forma de como ele é polarizado. Ou seja, temos a polarização direta e polarização inversa. No caso da polarização direta, o diodo Zener se comporta da mesma forma que um diodo retificador, entrando em condução e assumindo uma queda de tensão típica, que é aquela que eu falei sobre os materiais, semicondutores, germânio e silício. Silício seria 0,7 volts. Polarização inversa. O diodo Zener, quando está polarizado inversamente, além de não deixar passar a corrente elétrica, ele apresenta uma característica muito especial. Consegue manter a tensão entre seus terminais a um valor pré-estabelecido pelo nosso circuito eletroeletrônico. Caso o valor original seja maior que o valor nominal do diodo, por exemplo, usando um diodo Zener de 4,7 volts, conseguimos transformar qualquer tensão acima de 4,7 em 4,7 volts. Professor, mas você poderia dar um exemplo lá na minha casa lá sobre o diodo Zener? Sim. Sabe a sua televisão ou outros equipamentos eletroeletrônicos? Já notou que quando você desliga a televisão, mesmo da energia tirando lá da tomada, você já notou que tem um LEDzinho que ele ainda fica aceso? Ele fica aceso e vai apagando, 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 apagando. Apagou! Esse é o nosso diodo Zener que tenta manter a tensão na carga. No caso, é do LED lá que está sendo alimentado. E aí você mesmo tirando lá o pino da tomada lá, você vai notar que a tensão vai reduzindo, reduzindo, reduzindo até apagar. Na indústria temos um componente lá eletroeletrônico chamado inversor de frequência.
Da mesma forma, quando desliga a alimentação no inversor de frequência, ele não desliga automaticamente, ele vai apagando, 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 até apagar de vez, que seria o nosso diodo Zener. Onde o diodo Zener é aplicado? Um diodo Zener pode ser aplicado em um circuito regulador de tensão para regular a tensão aplicada a uma carga. Como exemplo, um regulador linear. Ao lado, você tem aí o aspecto real do componente e a sua simbologia como anodo e catodo. Não se esqueça, o anodo positivo e o catodo negativo, ok? Professor Alain, então, falou para vocês sobre o nosso componente eletroeletrônico diodo. Pessoal, obrigado por nos acompanhar.